Dando continuidade à aula anterior, hoje a gente vai aprender que existem dois tipos de proposições. Elas podem ser simples ou compostas. Vamos lá. Simples é aquela que me passa uma informação. Por exemplo, Pedro estuda. Beleza? Tem informação de que ele estuda. Ok. E composta é aquela que passa mais de uma informação. Por exemplo, ó, Pedro estuda e Ana trabalha. Eu tenho duas informações, a informação de que Pedro estuda e a informação de que Ana trabalha. Então essa aqui é uma proposição composta, beleza? E o que eu preciso que você entenda nesse momento é o seguinte: uma proposição composta, ela é uma junção de duas ou mais proposições simples. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho a proposição simples Pedro estuda e tenho a proposição simples Ana trabalha. E o que foi que eu fiz? Eu peguei essas duas proposições simples e juntei. E eu juntei para formar uma proposição composta. Beleza? Então, quero que você entenda dessa forma, que uma proposição composta é uma junção de duas ou mais proposições simples, ok? E o que eu preciso que você entenda também é o seguinte: para poder formar uma proposição composta, para poder juntar as proposições simples, eu preciso de algo que as conecte, algo que as junte, e esse algo se chama conectivo lógico. E neste caso, o conectivo lógico que eu usei foi o E, certo? Mas existem outros conectivos que é o que a gente vai ver a seguir. Nós vamos ter um total de 5 conectivos lógicos. São eles, ó, conectivo E, cujo símbolo é um sinal aqui circunflexo, tá? E o conectivo OU, cujo símbolo é um Vzinho. O conectivo OU, cujo símbolo é um Vzinho com um tracinho embaixo, certo? Teremos aqui o conectivo Si, então, cujo símbolo é uma setinha. E o conectivo Si, somente Si, cujo símbolo é esta outra setinha aqui. Certo? Então, estes símbolos são apenas uma maneira da gente representar esses conectivos, certo? Vamos ver aqui esse exemplo, ó. Eu tenho duas proposições simples. Uma que eu chamei de A, que fala que é verão, e outra que eu chamei de B, que diz que hoje choveu, tá? Que choveu hoje. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero juntar a proposição A, que é uma proposição simples, com a proposição B, que também é uma proposição simples, e eu quero formar uma proposição composta utilizando o conectivo E, certo? Vamos aprender a fazer isso. Como é que ficaria? Ficaria o seguinte, ó. É verão, daí você põe agora o conectivo no meio. E choveu hoje. Choveu hoje. Muito bem. O que foi que eu fiz? Montei agora aqui uma proposição composta com o conectivo E. Tranquilo? Muito bem, vamos seguir. Agora eu quero juntar elas duas usando o conectivo O. Como é que seria? Seria assim, ó. É verão. É verão. Agora vem o conectivo. O choveu hoje. Beleza. Próximo, quando for com o conectivo agora, conectivo ou, como é que vai ser essa? Presta atenção, tu vai colocar um ou no começo e um ou no meio. Então seria o seguinte, ó, começa assim, o é verão, certo? Agora vem o outro ou no meio, o choveu hoje. Ok. Próxima, ó, utilizando agora o conectivo, ó, se então, como é que vai ser esse? Presta atenção, você vai começar logo com o se, certo? Você começa com o se e coloca o então lá no meio das duas, tá? Então você vai começar escrevendo assim, ó, se, aí vai, se é verão, vírgula, então, choveu hoje. Choveu hoje. Certo? E a última aqui é conectivo se e somente se. Como é que você monta? Você simplesmente vai pegar o se e somente se e vai colocar no meio das duas. Então vai ficar o seguinte, ó. É verão. É verão. Daí você agora coloca o conectivo. Se e somente se,
Choveu hoje. Choveu hoje. Certo, pessoal? Então é assim que se monta proposições compostas utilizando cada um dos conectivos disponíveis, certo? E é importante você estar atento ao fato de que cada uma dessas proposições compostas, ela tem um sentido diferente, certo? Cada conectivo desse aqui dá uma conotação diferente e é fundamental que a partir de agora a gente estude cada um desses conectivos de maneira separada e de maneira detalhada. Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. O primeiro conectivo que a gente vai se aprofundar é o conectivo E, e ele é chamado de conjunção, tá? Fique atento a esse nome, porque quando você se deparar com ele em alguma questão, você tem que saber que conjunção é conectivo E, certo? E aí também tem um detalhe importante, quando você vai atribuir um valor lógico para uma proposição simples, você não precisa de nada demais, basta você observar que automaticamente você já sabe se ela é verdadeira ou falsa. Porém, quando a gente está trabalhando com proposições compostas, eu não consigo determinar o valor lógico de uma maneira tão automática. Eu preciso recorrer a um mecanismo chamado tabela verdade, certo? E cada conectivo tem uma tabela verdade diferente. E a tabela verdade do conectivo E, a gente vai aprender ela lembrando dessa frase aqui, ó. Só será verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Wendel, como assim? Não entendi nada, olha só. Vamos lembrar comigo que uma proposição composta é uma junção de duas ou mais proposições simples, certo? Então imagine que eu tenho aqui nas minhas mãos duas proposições simples, certo? Eu juntei elas com o conectivo E, certo? A proposição composta que eu formei só será verdadeira se as duas forem verdadeiras. Do contrário, ela como um todo será falsa. Beleza? Então vamos aqui construir a tabela, ó. Se eu tiver uma situação onde eu tenha as duas proposições verdadeiras, ó, só será verdadeira se as duas forem verdadeiras. As duas são verdadeiras? Sim. Então o resultado vai dar verdadeiro. Beleza? Agora, se eu tiver uma situação onde uma é verdadeira e a outra é falsa, ó, qual o resultado disso, pessoal? Vai ser falso, né? Se for uma falsa com uma verdadeira, dá falso. E se as duas forem falsas, aí é que vai ser falso mesmo. Porque você precisa lembrar que no conectivo E só vai dar verdade se as duas forem verdade, certo? Então essa aqui é a tabela verdade do conectivo E, certo? E outra coisinha aqui também importante, isso aqui vai ser mais útil lá na frente, mas vamos explicar que eu posso representar este conectivo por meio de diagramas. Eu tenho aqui o conectivo P com o conectivo Q, eles estão entrelaçados, tá? Se você já estudou conjuntos, você tem uma ideia do que seja isso. E o conectivo E vai ser justamente essa parte aqui, ó, o que os dois conjuntos têm em comum, certo? E para fechar esse conectivo, vamos determinar o valor lógico dessas três proposições aqui. Vamos lá, olha a primeira, ó. 1 mais 1 é igual a 11 e o Sol é uma estrela. Vamos pensar comigo. 1 mais 1 é igual a 11, isso aqui obviamente é falso, né? O Sol é uma estrela. Pô, beleza, isso aqui é verdadeiro. Então, essa proposição como um todo vai ser o quê? O que é que você precisa lembrar? Só será verdadeira se as duas forem verdadeiras. As duas são verdadeiras aqui? Não. Então, o resultado vai dar verdadeiro? Não. Vai dar falso. Não é isso, pessoal? Falso com verdadeiro dá falso. Beleza? Vamos a outra, ó. Todo homem é mortal. Verdade. E Neymar, o jogador Neymar, é brasileiro. Verdade também. O que é que você vai lembrar? Pessoal, olha só. Só será verdadeira se as duas forem verdadeiras. As duas são verdadeiras aqui? Sim. Então o resultado vai dar verdadeiro. Não é isso? Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, tá? E a última, ó. A água do mar é doce. Falso. E vivemos em Marte. Falso também.
que é que você vai lembrar, pessoal? Eu gosto muito de repetir essas frases porque é assim que você vai aprender, sempre repetindo, tá? O que é que você precisa lembrar para acertar isso aqui? Conectivo E. Só será verdade se as duas forem verdades. As duas são verdades? Não. Então vai dar verdade? Não. Vai dar falso. É isso? Falso com falso dá falso. Beleza, pessoal? Então este aqui foi o conectivo E. Agora a gente vai ver o conectivo OU. Esse conectivo que ele é chamado também de disjunção, certo? Em relação à sua tabela verdade, você precisa se atentar ao fato de que, neste conectivo, a proposição composta só será verdadeira se pelo menos uma for verdadeira, certo? Então eu tenho aqui, ó, duas proposições simples, certo? Eu juntei, formei a proposição composta. Ela, como um todo, só será verdadeira se pelo menos uma das duas for verdadeira, certo? Então vamos montar ela aqui, ó. Então se eu tenho aqui verdadeiro com verdadeiro, o resultado vai dar verdadeiro, tá? Verdadeiro com falso, resultado verdadeiro. Falso com verdadeiro, resultado verdadeiro. E falso com falso, aí sim o resultado dará falso. Então basta que uma seja verdadeira, que ela como um todo será verdadeira, certo? Em relação à representação por meio de diagramas, então vai ser toda essa parte aqui, tá, gente? Então tudo que faz parte do P, tudo que faz parte do Q, a interseção também vai junto, certo? E vamos pegar aqui o exemplo, ó. Determine o valor lógico das proposições a seguir. Primeiro aqui, ó, 50% de 30 é 15. Verdadeiro. O Maceió é a capital do Brasil. Falso. O que é que você precisa lembrar, pessoal? Conectivo OU só será verdadeira se pelo menos uma for verdadeira. Pelo menos uma das duas é verdadeira aqui, gente? Sim. Então ela, como um todo, será verdadeira, certo? Vamos à outra. Ó, todo homem é alto. Falso. O 4 é menor que 2. Pessoal, 4 não é menor que 2. Falso. Mais uma vez, o que você precisa lembrar? Só será verdadeira, ela como um todo, se pelo menos uma for verdadeira. Pelo menos uma aqui é verdadeira, gente? Não. Então vai ser verdadeiro? Não. Resultado, falso. Certo? E a última aqui, um triângulo tem 3 lados, verdadeiro. Hoje é sexta. E aí vem um detalhe, né? No dia da gravação deste vídeo, sim, hoje, aqui para mim, nesse momento, é sexta-feira. Mas, se você estiver vendo essa questão no outro dia, o que vai acontecer? Eu coloquei essa questão aqui de propósito para você perceber o seguinte: não importa se você está vendo isso aqui numa sexta, no sábado, no domingo, não vai fazer a menor diferença. Porque, por exemplo, se você estiver vendo aqui numa sexta, verdadeiro com verdadeiro vai dar o quê? Verdadeiro com verdadeiro, ora, dá verdadeiro. E se você estiver vendo esta questão num dia que não é sexta, isso aqui vai ser falso. Só que verdadeiro com falso no conectivo, verdadeiro com falso dá o quê? Dá verdadeiro também. Então por que eu coloquei essa de propósito, gente? Porque você precisa entender que neste conectivo basta que uma seja verdadeira, que ela como um todo já vai ser verdadeira. Então essa aqui não importa o dia que você está vendo não, tá? Só por essa aqui ser verdadeira, ela como um todo será verdadeira, certo? O conectivo OU, ele é chamado de disjunção exclusiva, muito cuidado. Se essa aqui é a disjunção exclusiva, quer dizer que o conectivo anterior, que foi o conectivo OU, que a gente viu agora há pouco, é a disjunção inclusiva, certo? Mas eu não coloquei inclusiva pelo seguinte fato: quando você pegar uma questão que observar só o nome disjunção, você tem que estar atento que é a disjunção inclusiva, que é o conectivo OU, certo? Se só tiver o nome disjunção, é conectivo OU. Quando for o conectivo OU, na questão vai estar muito claro: disjunção exclusiva, certo? Então vamos aqui, ó. Em relação à tabela verdade, só será verdadeira, certo? Uma proposição composta
com esse conectivo só será verdadeira se os valores lógicos forem diferentes. Certo, pessoal? Se forem diferentes. Então vamos aqui. Veja só. Eu tenho aqui verdadeiro com verdadeiro, pessoal. Isso aqui vai ser falso, certo? E aqui, verdadeiro com falso não são diferentes? Então agora sim vai ser verdadeiro, tá? Falso com verdadeiro dá verdadeiro e falso com falso, como são iguais, dá falso. Você vai ter que se atentar a isso aqui, tá? Só vai ser verdadeiro se os valores lógicos forem diferentes. Muito bem? Em relação à representação por meio de diagramas, tá? Então, com esse conectivo aqui, a gente vai considerar só a parte de P e só a parte de Q, excluindo a interseção, excluindo o que eles têm em comum. Não pode ser as duas coisas, certo? Por isso que se chama disjunção exclusiva. Então, vamos aqui aos exemplos, ó. Ou 12 é múltiplo de 5, falso, tá? Ou todo mês tem 30 dias, falso também. E o que vai acontecer, pessoal? O que é que eu tenho que lembrar? Nesse conectivo, que é o ou, só vai ser verdadeiro se os valores lógicos forem diferentes. Eles são diferentes? Não. Então vai ser verdadeiro? Não. Isso aqui vai dar falso. Beleza? Agora olha a outra, ó. Ou 4 é par, verdadeiro, tá? Ou açúcar é salgado. Pô, falso, né? Aí o que vai acontecer? Só vai ser verdadeiro se os valores lógicos forem diferentes. Eles são diferentes, tá? Então o resultado dessa proposição como um todo será verdadeiro, certo? E a última aqui, ó. Frutas são saudáveis, aliás, ou frutas são saudáveis, verdadeiro. Ou Natal é em dezembro, verdadeiro também. Então a proposição como um todo vai ser verdadeira ou vai ser falsa? Pessoal, para ser verdadeira, nesse conectivo, os valores lógicos têm que ser o quê? Diferentes. São diferentes? Não. Então vai ser verdadeiro? Não. Resultado vai dar falso. Certo, pessoal? Então está aí o conectivo ou. Inclusive, eu quero explicar uma coisa mais aprofundada com você, para que você não confunda com o conectivo ou, para que fique bem claro na sua mente o sentido do conectivo ou e o sentido do conectivo ou. Veja só, deixa eu apagar aqui rapidinho. E a gente vai ter a seguinte situação, ó. Quando eu falo assim, Pedro estuda ou trabalha. Pedro estuda ou Pedro trabalha. E aqui eu vou colocar o seguinte: ou Pedro estuda ou Pedro trabalha. Certo? Não preciso colocar o sujeito duas vezes aqui, tá? Mas é uma proposição composta, certo? Então vamos entender bem direitinho isso aqui. Aqui é o conectivo ou, aqui é o conectivo ou. Preste muita atenção. No conectivo ou, eu tenho que Pedro estuda ou Pedro trabalha, certo? Mas pense comigo o seguinte: algo impede dele fazer as duas coisas? Não. Neste contexto, com esse conectivo, o sentido desta frase é que nada impede de que ele possa ser as duas coisas, e que o Pedro estude e trabalhe, certo? Então, nesse caso, como ele pode ser as duas coisas, a gente chama essa disjunção de disjunção inclusiva. Wendel, por que inclusiva? Porque inclui a possibilidade dele ser as duas coisas, certo? Ele pode estudar e também pode trabalhar, nada impede, certo? Agora, quando eu falo o seguinte, ou Pedro estuda ou Pedro trabalha, com este conectivo, o sentido dessa frase aqui, nesse sentido aqui, ele não pode fazer as duas coisas, certo? Ou ele vai estudar, ou ele vai trabalhar. As duas coisas não pode não, certo? Então, eu estou excluindo a possibilidade dele fazer as duas coisas. É por isso que a gente chama o conectivo ou de disjunção
exclusiva. Ele nem pode fazer as duas coisas e nem pode fazer nenhuma delas. Ele tem que ou estudar ou trabalhar, ou uma coisa ou outra. Nem pode ser as duas coisas, nem pode ser nenhuma. Tem que fazer uma das duas, certo? Então, por isso que a gente chama de disjunção exclusiva, certo? O conectivo sim, então, ele apresenta dois nomes. Ele pode ser chamado de condicional ou de implicação. Então, se aparecer alguma questão, um desses dois nomes, você tem que saber que está se referindo ao conectivo sim, então, certo? Em relação à tabela verdade, a gente vai recorrer ao seguinte macete, é o macete da Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é aquela atriz da Globo famosa, tá? Então por que a Vera Fischer vai nos ajudar nessa tabela verdade? Porque só vai ser falsa nesse conectivo quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, certo? Se não acontecer isso aqui, vai ser verdadeiro, certo? Então montando aqui a tabela, ó, verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro. Aí verdadeiro com falso, Vera Fischer. Vera Fischer é falsa, certo? Aí aqui, falso com verdadeiro dá verdadeiro e falso com falso dá verdadeiro. Lembrando, só vai ser falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Vera Fischer. Vera Fischer é falsa, certo? Bom, em relação à representação por meio de diagrama, se eu tenho P, se então Q, qual é a representação que a gente faz isso? A gente vai pegar um conjunto P e ele vai estar totalmente dentro do conjunto Q, certo? Então, essa é a representação, tá bom? Então, a gente vai ver agora a atribuição dos valores lógicos. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Se 1 é ímpar, verdadeiro, certo? Então, tá? 2 é par, verdadeiro também. O que você vai lembrar? Só vai ser falsa quando acontecer a Vera Fischer. Tá acontecendo a Vera Fischer aqui? Não. Então vai ser falsa? Não. Vai ser verdadeiro, tá? Olha de baixo. Se 10 elevado a 2 é igual a 20, isso aqui é falso, porque 10 elevado a 2 é igual a 100, né? 10 vezes 10. Então, a Lua é quadrada. Falso também. O que vai acontecer? O resultado nesse conectivo só vai dar falso se acontecer Vera Fischer. Tá acontecendo Vera Fischer aqui? Não. Então vai ser falso? Não. Vai ser verdadeiro. Certo? E a última, ó. Se morcegos são mamíferos, verdadeiro, certo? Então 4 é igual a 3. Gente, claro que 4 não é igual a 3. E aí o que vai acontecer aqui, pessoal? Eu estou vendo de cara, ó, verdadeiro e falso. Vera Fischer. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa nessa ordem aqui, então Vera Fischer vai dar falsa. Certo, pessoal? Então esse é o conectivo sim. Então eu peço que você pause esse vídeo, vamos tomar nota, porque eu preciso passar um detalhe para você bem importante. Vamos lá. Muita gente que se passa nesse detalhe que eu vou mostrar agora para vocês, que é o seguinte. Eu vou escrever a seguinte proposição composta. Se Ana é alagoana, vírgula, então a Ana, obviamente, é nordestina. Muito bem. Eu tenho uma proposição composta com o conectivo se, então, certo? Eu vou chamar essa proposição aqui de cima de proposição A, certo? E eu vou chamar essa outra proposição aqui, dizer que ela é nordestina, eu vou chamar de N, certo? E aí, se eu fosse representar por meio dos diagramas, só para deixar isso aqui bem claro para você, eu teria a seguinte situação, ó. Eu teria o conjunto A, que é o conjunto das pessoas alagoanas. Esse conjunto, com certeza, vai estar dentro do conjunto N, que é o conjunto das pessoas
nordestinas. Então, pela lógica, se a Ana é alagoana, automaticamente ela será nordestina, certo? Tá aí o porquê da representação por meio de diagrama, tá? Mas o que eu quero falar para você nesse momento é o seguinte: toda vez que eu tenho uma proposição composta com um conectivo se então, essa primeira proposição aqui, ela pode ser chamada de antecedente. Antecedente. Obviamente porque aqui vem antes, certo? E esta outra proposição aqui, que fala que Ana é nordestina, ela pode ser chamada também de consequente. Certo? Então, quando você estiver fazendo o exercício, que vocês perceberem que a questão apresenta esses nomes, você tem que estar atento, que esses nomes quer dizer que a questão está se referindo ao conectivo se então, e que antecedente é aquela que vem antes e a consequente é a que vem depois, certo? Porém, é preciso estar atento também que essa primeira proposição, além de poder ser chamada de antecedente, tem uma outra forma também que você pode encontrar. Você pode encontrar assim, ó, condição suficiente. Certo? E esta segunda proposição simples, ela também pode ser chamada de condição necessária. Certo? Wendel, por que você está falando disso? Porque quando cai esses nomezinhos aí numa questão, a galera costuma bugar, a galera costuma não saber, tá? Então, estou falando para você. Então, Ana ser alagoana é condição suficiente para ela ser nordestina, certo? E Ana ser nordestina é condição necessária para ela ser alagoana, certo? Então, a primeira pode ser chamada de condição suficiente e a segunda de condição necessária, ok? E o último conectivo é o conectivo se, somente se. Ele pode ser chamado de bicondicional ou dupla implicação, certo? Em relação à sua tabela verdade, você vai ter que se atentar ao fato de que só vai ser verdadeira se os valores lógicos forem iguais, certo? Ele é o contrário do conectivo ou. No ou era quando eles eram diferentes. No se, somente se, vai ser verdadeiro quando eles forem iguais, beleza? Então vamos aqui, ó. Verdadeiro com verdadeiro são iguais, dá verdadeiro. Verdadeiro com falso são diferentes, dá falso. Falso com verdadeiro dá falso. E falso com falso são iguais, dá verdadeiro, tá? Em relação à representação por meio de diagramas, tanto o P como o Q eles vão ser o mesmo conjunto, ou seja, se um objeto está dentro do conjunto P, automaticamente está dentro do conjunto Q e vice-versa, tá? E para fechar essa parte, determine o valor lógico das proposições a seguir. Ó, 5 é maior que 1, verdadeiro, se e somente se 1 é menor que 5, verdadeiro também. Então, olha só, pessoal, o que é que você vai lembrar? Nesse conectivo, só vai ser verdadeiro quando os valores lógicos forem iguais. Tá vendo aqui que eles são iguais? Então, o resultado dá verdadeiro, tá? E a última aqui, 5 elevado a 2 é igual a 10. Isso é falso. 5 elevado a 2 dá 25, né? 5 vezes 5. Se, somente se, 2 elevado a 3 é igual a 8. Isso aqui é verdadeiro, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, só vai ser verdadeiro se os valores lógicos forem iguais. Eles são iguais? Não. Vai ser verdadeiro? Não. Vai ser falso. Certo, pessoal? Então, tá aí o conectivo se e somente se. Recomendo que você pause o vídeo e tome nota para observação final. E é o seguinte, eu não vou escrever por meio de frase não, para a gente não prolongar muito. Eu vou colocar assim, ó, se eu tenho P, se e somente se que.
Você precisa estar atento que neste conectivo, a proposição P, ela pode ser chamada de condição necessária e suficiente. Vai ser as duas coisas, certo? E a proposição que também vai ser chamada de condição necessária e suficiente. Ou seja, P é condição necessária e suficiente para Q e vice-versa, certo? Quando aparecer esses nomes aqui, você tem que estar atento que é o conectivo se e somente se, certo? Então com isso a gente fecha a aula de hoje, que era a aula de conectivos, e eu aguardo você na próxima aula. Um abraço e até mais!